Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Isvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatash Maha. Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre o livro Experiência e Conhecimento de James Swartz. A gente está no capítulo 2, e o capítulo 2, o tema é Vedanta. Por que Vedanta, né? Ele está explicando, né, provavelmente para uma pessoa que mandou para ele um e-mail, que é o modo como esse livro foi montado, né, através de um conjunto de perguntas e respostas ao longo dos anos de e-mail. Então, ele está falando para uma pessoa que interpelou ele. A gente pode olhar o Vedanta de vários modos. E a gente pode também olhar o Vedanta como conhecimento do ser, de Deus e do mundo. Bom, se você é uma pessoa que concebe um poder, né, no mundo, então certamente você tem o que a gente chamaria de uma visão de Deus. E, na verdade, para uma pessoa, né, que tem uma visão de Deus, esse é o mundo tripartite que ela encontra, sempre que ela acaba se identificando com o seu corpo e com a sua mente. Ele encontra um mundo onde ela vai dizer que ela é ela, uma entidade separada, né, vai falar de Deus e vai falar do mundo. O Vedanta vai falar de tudo isso, vai falar do Jiva, de você, isso considera uma entidade separada, vai falar de Deus, Ishvara, né? E vai falar do mundo, Jagat, que é o que está te interessando a quem procura espiritualidade, está no Bhagavad Gita. Você tem que falar do mundo também, tem que conhecer o mundo, tem que conhecer o manifesto. E o Vedanta vai vir com o conhecimento do ser, né? Ele vai vir com o Gnana Yoga. Ele vai ver o que afinal de contas, eu sou, né? O que é isso? Em que sentido eu digo que Deus, o mundo, eu, né, essa entidade supostamente separada, em que sentido eu posso dizer, posso afirmar com convicção aquelas colocações mais profundas, né, os Mahavakyas, eu sou Brahman. Com base em quê? Com base no conhecimento do ser. Né, o Vedanta vai apresentar você como fundamentalmente ser, vai apresentar Deus, o Deus Criador, como fundamentalmente ser. E, finalmente, esse mundo que a gente vê separado, como inerte, não. Ele vai acabar se resolvendo, né, pela própria metodologia elegante do Vedanta em ser. Né? Então, o Vedanta ele apresenta uma didática totalmente dele. Né? Ela é uma didática perfeita em si, ela está suprindo, né, os enganos do Jiva, ao se ver primeiro como Jiva, e depois, em decorrência de se ver como um Jiva, ver Deus, ver o mundo, né, e aí conseguir, né, montar um modelo na cabeça, que é o modelo pessoal, onde está ali, eu, Deus e o mundo. O Vedanta vai fazer uma metodologia totalmente diferente, ele vai alcançar você, nesse ponto que você está aí, vendo fundamentalmente eu, Deus e o mundo, ele vai te mostrar outra coisa, né? Através da sua experiência ordinária, ele vai mostrar que essa separação que você está fazendo não faz sentido. Então, aqui ele define Vedanta assim. Vedanta é o conhecimento de ser, do ser, de Deus e do mundo. Né? Ah, esse é o conhecimento definitivo? Então, não, gente. A realidade ela é não dual. Esse é o conhecimento que o Vedanta apresenta sobre essas referências que um ser humano tem toda vez que ele se vê como um jiva, como uma entidade separada. O Vedanta vai apresentar uma referência de Deus, que ele chama de Bhagawan, né, para os devotos, ou Ishvara, para o pessoal mais do Gnana Yoga. Ele vai apresentar o mundo, Jagat, ele vai apresentar o ser como denominador comum.
Então, o Vedanta ele é um conhecimento de uma série de categorias que você vai usar para desconstruir as suas categorias. Por quê? Porque as categorias que você construiu no mundo do Jiva, o Jiva Shiristi, não estão ajudando você a você lidar com a realidade do que você é. Porque, para começar, está se afirmando como uma entidade separada, então não vai ajudar você a se afirmar como você é. Então, o Vedanta ele vem com um outro tipo de conhecimento, né? Ele pega essas categorias com as quais você está lidando e agora ele vai arrumá-las de uma outra forma, que, diga-se de passagem, não precisa de nenhuma explicação fora o próprio Vedanta, fora as interpretações dadas adequadamente pelos inúmeros rishis ao longo dos milênios dos Upanishads. Só isso que o Vedanta precisa. Ele não precisa de nada que venha de fora do Vedanta. Algumas coisas o Vedanta incorporou, né? A separação sujeito-objeto dele, no Vedanta, que ela é didática, né? Ela tirou isso do Sankhya. Tá? Então, as incorporações que o Vedanta era para fazer em relação a outras escolas, ele fez ao longo de milênios. Agora, ele trafega por ele mesmo, né? Então, o James Comey está dizendo que o Vedanta é um conhecimento, então o Vedanta também é uma ciência. É uma ciência. O melhor modo de você começar olhando o Vedanta é que é uma ciência perfeita para estudar a sua psique e o modo como ela funciona. Você pode dizer, por exemplo, que Einstein foi um gênio, mas Einstein não inventou a física. Pode dizer que Buda foi um místico, mas ele não era budista. Levou muitos e muitos séculos de pensamento coletivo para que o budismo evoluísse até o que é hoje. A mente coletiva, dirigida pela consciência, descartou visões pessoais e fez o Vedanta evoluir. A diferença entre Vedanta e a ciência ocidental é que a ciência ocidental está fixada numa pequena parte da realidade, enquanto que o Vedanta cobre tudo. O Vedanta apresenta uma cosmologia, apresenta uma psicologia e uma teologia, embora essa não seja a palavra certa, não são os termos certos. Por teologia, eu quero dizer o conhecimento da consciência. E não estou me referindo a um grupo de crenças sobre a origem do universo, ou seja, um grupo de crenças sobre o Criador. O Vedanta ele propõe duas teorias da criação, que não devem ser tomadas por crenças. O Vedanta apenas oferece duas formas diferentes de explicar a presença dos objetos na nossa experiência. Né? Como é que eu estou aparecendo assim na forma de um monte de objeto? Como é que é possível isso? Que na minha experiência apareça algo que não pareça ser eu. Né? Então, o Vedanta é um conhecimento comprovado e testado ao longo do tempo acerca da natureza de todos os fatores que compõem a realidade e a relação desses fatores entre si. Tá? Então, ele fez uma ressalva aqui em teologia, porque quando a gente fala de teologia, em geral, a gente está entrando no assunto que vai se valer de dogmas, né, que são princípios fundamentais, basilares das religiões que são aceitos por fé. A gente sabe que o Vedanta ele se vale de fé nas escrituras, mas é uma fé, é como se fosse um crédito que a gente desse às escrituras, enquanto a gente espera que na nossa experiência diária, né, a investigação proposta pelas escrituras dê os resultados que as escrituras estão falando. Tá bom? Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso aqui, é bastante interessante o que ele está falando aqui, né? Especialmente essa frase aqui, olha só. O Vedanta propõe duas teorias da criação que não devem ser tomadas por crenças. O que é isso que o Vedanta está oferecendo? Ele está oferecendo duas formas diferentes de explicar como é que em mim só tem Brahman, como é que em mim aparecem objetos.
Tá? Então, o Vedanta, pelo fato da gente estar lidando com palavras, a gente sabe que, por melhor que seja a explicação, ela não tem como corresponder à realidade. Então, vem aquela primeira colocação do Vedanta. Vedanta é não dual, né? O Vedanta, ele diz para você que a realidade é não dual. É isso que ele está querendo dizer, né? E depois ele usa uma série de categorias, né? Jiva, Ishvara, todas essas divisões dele, meticulosas, muito bem estudadas, todas elas, de modo a te dar um mapa para que você perceba quão falacioso é a visão dual. Então, o Vedanta ele te dá um mapa dual, usando a linguagem, que é um modo de comunicação dual, para te mostrar como o próprio posicionamento como uma entidade dual e as conclusões a partir disso são falaciosas. É isso que o Vedanta faz. Então, o Vedanta reconhece que em você existe um problema de compreensão, e que é expresso por palavras, e ele vai ter que ser desfeito através das palavras. Tá? Agora, jamais se esqueça que a realidade ela é não dual, portanto, ela não tem como ser expressa. Mas os problemas com as suas crenças, sim. E, através disso, essas crenças podem ser corrigidas e melhor colocadas na sua vida de acordo com o ensinamento do Vedanta, de modo que elas possam ser úteis. Úteis é quê? Ao nosso objetivo, que é compreender o que somos, a própria vida. Tudo aqui se resume ao que somos. Essa é a compreensão final. As pessoas brincam, só tem eu. Sim, só tem o eu único, né? Mas então todo Vedanta ele está voltado a isso. E toda a estrutura dele ela está montada de um modo que isso seja bastante facilitado, né? Que essas visões sobre Deus, o mundo e você não se tornem obstáculos em relação à sua própria natureza, como são as atuais crenças de uma pessoa que chega no Vedanta, né? Onde ela apresenta crenças e entendimentos sobre ela, sobre Deus e o mundo, que são obstáculos à compreensão da sua verdadeira natureza. Tá? Agora, o Vedanta ele vai começar com o modo dele de lidar com o estudo da sua realidade ordinária, né? Então, a sua realidade ordinária ela é não dual, e você está vendo ela como dual. Então, o Vedanta ele faz a primeira separação dele, que ela é didática. Tá? Ele faz uma separação entre real e aparentemente real. Ele faz isso para colocar na ordem certa de identificação, porque você está identificado com objetos inanimados, você está identificado com o corpo, você está identificado com uma mente, né? Como se um ser humano tivesse se identificado com o programa de um computador, né? Ele tivesse perdido a identidade dele e ele se tratasse como programa. É exatamente o que ocorreu com todo mundo. Por isso que nós temos uma vida tão condicionada, porque nós estamos identificados com programas de identidade. Então, o Vedanta ele trata isso primeiro arrumando a sua cabeça em relação à identidade. Ele diz assim, está vendo isso aí tudo? Então, eu vou separar isso aqui entre real e aparentemente real. O que é aparentemente real é apenas uma aparência decorrente do seu poder. Você é a realidade. Você não está no alcance da sua mente, né? Mas graças a você, a sua mente funciona. Então ele começa separando, uma separação didática. Vamos agora aprender a ver o real e o aparentemente real. Tá? Aí tem aqui um e-mail, né? Ficando confuso. Me preocupa que o sentimento urgente de algo a ser realizado se trate apenas de outra experiência. Tem vários enganos aqui, né? Mesmo que seja isso, né? Ou seja, mesmo de que a realização seja uma outra experiência, o que não é, né? Ele tá entrando no mundo do perguntador. Olha como é que o Vedanta é hábil. O cara está dizendo, o que eu tenho mais medo nisso tudo é que isso se trate de mais apenas alguma coisa a ser realizada por uma experiência. É uma pessoa que está farta de experiências, entendeu? E o James chega, ele vai no nível onde ela está. Tá, vamos supor que realmente
seja isso, né? A realização seja algo a ser compreendido através de uma experiência. Vamos supor que seja, mesmo que seja isso, que você não está ainda em condição agora de entender a diferença de conhecimento para experiência, mesmo aceitando o que você está falando, por que você vai se preocupar com isso? Né? O Vedanta te mostra, pelo estudo de Ishvara e do campo dármico, que você não tem controle. Ele te mostra isso pela lei do karma, de um jeito ou de outro. Mas você pode escolher não se preocupar. Então, sabendo ou não sabendo, né, dessas leis e do que você é, você não tem controle. Então, já que você pode escolher, é melhor escolher não se preocupar. E você não vai se preocupar se houver em você uma compreensão. A compreensão de que o resultado dessas ações, que você ainda está dizendo que são suas, elas não são suas, elas são do campo dármico, elas são o resultado da ação das gunas, elas são automáticas, tá? Mesmo que você não tenha ainda essa visão última, de que só a consciência e o resto tudo se desenvolve por si mesmo, mesmo que você não tenha essa visão, o Vedanta, pelo estudo de Ishvara, do campo dármico e da lei do karma, ele mostra que mesmo que você ache que você seja realmente o agente das suas ações, os frutos dessas suas ações não são da sua alçada. E não são da sua alçada por motivos óbvios, né? Porque eles são da alçada do campo dármico, que é onde ocorrem todas as ações e todos os frutos dessas ações são distribuídos de acordo com a lei do karma aos seus agentes, né? Então, se você realmente entender que por causa desse tipo de abordagem do Vedanta, né, se você compreender que o resultado das suas ações não está nas suas mãos, então você não vai se preocupar, você vai se acostumar a ter do seu lado uma ideia, uma compreensão do campo que vai terminar por eliminar com a sua preocupação com relação aos resultados. Claro que você vai ter expectativas, né, no campo dármico, mas você vai saber que são expectativas. Então, você vai tratá-las como expectativas, não como um algo que já está definido que tem que ocorrer, que é a grande miséria das expectativas é essa, né? Escraviza a pessoa diante do eterno futuro. Portanto, faça o que você achar certo, usando o seu discernimento, e não se preocupe, não há nada que você possa fazer. Né? Aí o e-mail continua. Eu não entendo como, mas as coisas estão mudando e eu não sei realmente o que está acontecendo, né? Bom, ninguém sabe o que está acontecendo, é a resposta do James, porque nada de fato está acontecendo, fora a ideia de que algo está acontecendo, né? Em última instância, tudo se resume à consciência. Então, a gente sabe que a gente explicar que um objeto se mexeu de um lado para o outro, a gente sabe que, no fundo, isso não é verdade. Né? A gente sabe que a gente está diante de movimentos aparentes, de uma realidade aparente que se resolve na consciência que somos. Mas a gente usa essas convenções. Mas, no fundo, do mesmo jeito que quando a gente fala de nós sabemos que nós somos consciência não jiva, mas isso não impede de usarmos, né, nas nossas conversas coloquiais, de nos colocarmos como jiva, isso não vai atrapalhar a nossa compreensão. Também aqui é a mesma coisa, né? No fundo, não tem nada acontecendo, porque tudo é consciência. Mas, realmente, como as pessoas lidam com as ideias de que tem algo acontecendo, você vai lidar no seu grande teatro da vida como se realmente algo estivesse acontecendo, né? E não que, na verdade, não existe um agente, um ator, né, fazendo determinados movimentos, em determinados cenários. Você vai saber que essa visão impessoal ela é a correta, mas, porém, você vai usar uma visão pessoal nas conversas, não tem preocupação nenhuma. Você é você, você é a consciência.
os pensamentos e as preocupações correspondentes, que são outros pensamentos sobre pensamentos, surgem em você, e isso é tudo que sempre há, é tudo que sempre houve e é tudo que haverá. Ou seja, você iluminando esse monte de objetos sutis através da consciência refletida, tá? Nesse meio que você chama de eu. Né? Eu, Silvio, eu, Preimânia, é isso. O nome que a gente dá a isso é o corpo sutil com a consciência refletida. Tá? Só tem você aí iluminando isso tudo. É a única coisa que existe. As mudanças não significam nada, além daquilo que você projeta nelas. Como se você fosse um projetor de filme, né? Você é a presença imutável em meio aos fenômenos mutáveis. O Vedanta quer que você encontre essa instância. Você vai encontrá-la, não como o que você pensa, mas vai encontrá-la como uma função do seu próprio corpo sutil. Vai encontrar o observador da ação, né? O Vedanta ele vai sempre tentar fazer com que você faça isso para você colocar o mundo no lugar certo. Você é aquele que não move, é aquele que é imaterial, é uma divisão didática que ele faz, né? E você não é aquilo que passa por mudanças, que é o não eu. O não eu, como a gente já viu um pouco antes, ele é uma etapa do ensino, só para desfazer a sua confusão com esse monte de objetos inertes. Depois você acaba compreendendo, né, que esse monte de objetos inertes, na verdade, eles são a mesma existência que você é, o mesmo ser que você é, né? Aí o a pessoa continua com as perguntas dela, né? Ou com as colocações dela. Eu sei que a iluminação não é uma experiência. Eu tenho plena confiança de que sou o ser e não há mais uma identidade para reivindicar coisa alguma. Aí o James comenta, mesmo que houvesse essa identidade e você a conhecesse, essa identidade, o que ela teria a ver com você, uma vez que você é outro além do que você conhece, né? Uma vez que você é esse ser. Então, se houver identificação, e daí? Deixa ver, né? Ele fala isso para a pessoa não perder tempo brigando com as lutas entre as projeções. A pessoa, às vezes, ela deixa de dar valor ao fato de se reconhecer como ser porque ela quer uma mente no tipo de calmaria e qualidade de pensamentos que ela também inventou para botar na cabeça como um monte de pensamentos de exigência. Então, às vezes, o Vedanta ele fica um pouco receoso que a pessoa fique procurando levar isso muito a sério e não dê valor à descoberta dela, que ela é consciência, que é algo que precisa de uma contemplação, né? Então, é o que ele está dizendo aqui, ó. E você está reclamando de que, na verdade, não pode surgir essa identificação. Mas e daí? E se houver essa identificação, qual o problema? Havendo essa identificação, vai mudar o conhecimento do que você sabe? O que você tem que entender é que a identificação ela é um movimento causado pelas forças de Maia, né? Né? Tá ocorrendo aqui uma sobreposição de identidade. Você está achando que você, consciência, é um objeto, só isso. Aí isso você resolve com o conhecimento. Esse conhecimento regularmente exercitado, ele vai anulando essas várias camadas de identificação. E por isso que o James diz, ele diz, olha, mesmo que você tenha uma identificação corriqueira com essa personalidade, não fica botando muito atenção nisso, né? Entende que é assim no seu caso e que o que você tem que prestar atenção é na identidade que você é e não nas coisas que você não é, que é o que essas identificações estão espelhando. Ele está pedindo aqui para a pessoa ser atenta, para ela dar valor àquilo que tem valor. Então, deixa ver essas identificações. Só não se esqueça do que você é. Está vendo o que ele está falando aqui? Ó? Apenas mantenha a distinção didática, o recurso didático, distinção sujeito-objeto em mente o tempo todo e descarte no seu dia a dia os objetos como não eu. Né? Isso é para arrumar a pessoa, porque ela está se vendo como uma pessoa, ela está se vendo como um objeto.
Então, aí você começa a se arrumar. Quando você vai dizendo que eu não sou isso, não sou X, não sou aquilo, você está querendo retirar de você possíveis limitações, que são essas identidades com esse monte de coisas. Eu sou um corpo, eu sou uma mente, eu sou um professor, eu sou uma alma, eu sou um purusha, eu sou um espírito, e o contraposto a isso existe uma matéria toda. Não, ele está querendo simplesmente tirar qualquer atributo de você. Qualquer um, não importa qual seja. Não é, não é, não é, não é. Não é por quê? Porque eu posso objetivar todos. Depois, no final, quando a compreensão fica clara, o estudante ele entende por que que essa separação sujeito-objeto, essa distinção, ela é bastante útil nesse ponto, né? É um primeiro passo no qual o estudante vai ficar o tempo todo, tá? Apenas mantenha a distinção sujeito-objeto em mente, está claramente aqui, né? Uma distinção, você resolve o problema na mente, mantenha essa distinção sujeito-objeto em mente o tempo todo e descarte qualquer objeto denso ou sutil, como não eu. Tá? Eu sou vazio. Se você está descrevendo esse vazio, né, ele virou uma identidade, descarte-o também. Entendeu? Vai descartando tudo. A ausência de um ego reivindicador não é iluminação, tá? Embora passe por iluminação nesses dias atuais. O ser é independentemente do ego, seja ele um ego mais educado, né? Um ego menos exigente, ou seja, um ego reivindicador, um ego cheio de exigências. O ser é independentemente do ego, a qualidade do ego não tem nada a ver com a verdadeira identidade de uma pessoa. Tá? O ser é independente do ego e ele não se incomoda com essas reivindicações. Então, a gente volta ao que ele falou ali acima, né? Então, a pessoa pode muito bem, né, ela notar que ela tem uma identidade construída, que por enquanto ainda está muito forte, né? Ela ainda vê essa vasta de identificação ocorrendo, e no fundo ela pode afirmar para ela que ela não é nada disso. Tá? Se o conhecimento dela é indireto, ou seja, se ela não se vê como o próprio ser, né, se o conhecimento dela ainda não está assim direto, ele é indireto, ela faz isso como um exercício de confiança nas escrituras, né? E se ela, para ela já está claro que ela é o ser, mas ela nota essa força, né, dessa vasta de identidade, ela aprende, né, valorizando o que ela é, a não dar nem muita atenção a essa vássana e a permitir, por outro lado, que a verdadeira atenção dela, dada ao que ela é, vai aos poucos enfraquecendo essa vássana. Né? Então, é assim que a coisa vai funcionando. Né? Por isso que ele diz, descarte tudo como não eu. Enquanto houver uma vássana vinculativa, você tem que usar isso aqui o tempo todo. Tá? Por isso que ele está querendo dizer que na hora que a coisa está clara, o ser que você é não se incomoda com reivindicação nenhuma. É muito mais importante para você saber que você é o ser, do que saber que em você se acomoda um ego mais ou menos reivindicador. É bem mais importante você saber que você é um ser. Muitas vezes, esse reconhecimento dessa importância não vem logo, embora o reconhecimento do que você seja, sim. Então, às vezes, o estudante precisa de um tempo, onde ele vai contemplando aos poucos no dia a dia e percebendo a importância da descoberta que ele fez dele mesmo como ser, como a existência única. Tá bom? Eu vou continuar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, me interrompe. Bom, agora vem segundo o Vedanta, o fundamento em termos funcionais do nosso problema. O nosso problema é um problema de ignorância. Qual é a ignorância? Não sabemos o que somos. E como é que isso aparece em Nietzsche? Isso aparece através de uma confusão.
Eu confundo aquilo que é uma mera aparência com aquilo que eu sou, né? É assim que aparece em Maia isso, com uma confusão, em decorrência o quê? Da sua ignorância. Então, é o subtítulo aqui, confundindo o aparente com o real. Aqui abre aspas, é um e-mail. Há algo sobre o qual eu tenho refletido em relação ao Mandukya Upanishad. Quando estou em sono profundo, isso é o mais próximo que chego da bem-aventurança, meu verdadeiro ser. Olha as sobreposições que ele está fazendo. Mas eu também não sei disso, já que quando eu estou em sono profundo, eu não estou ciente de que eu sou o ser. É o que ele disse, eu não estou ciente do ser. Vamos ver como é que o James ele explora aqui essas confusões que essa pessoa fez através da pergunta. Primeiro ele começa aqui, ó, de qual eu você está falando? Né? Parece que são vários eus que ele está apresentando aqui. Qual é o eu? Aí o perguntador continua, abre aspas, mas eu não preciso da mente para saber do ser que eu sou. Ele está sabendo que ele é o ser, mas ele não está conseguindo elaborar isso. E o sono, né, o sono profundo é, na verdade, apenas para a mente, ou seja, a mente desliga no sono profundo. Eu sou autoluminoso, tudo bem. No entanto, quando eu morrer, aí de novo, confundiu de novo. No entanto, quando eu morrer, ou seja, o corpo-mente, né, começa, tem um amigo meu que chama isso de, você vai lendo, você vai encontrando quebra-mola, né? Você vai lendo o texto, dá uma pancada aqui, dá uma pancada ali. No entanto, quando eu morrer, ou seja, o corpo-mente, vou continuar a ser consciente do ser, né? Mais uma pancada no quebra-mola. Ou eu serei ignorante de minha natureza, como pareço ser no sono profundo. Tem uma confusão na assimilação do conhecimento do Vedanta aqui. De novo, de qual eu você está falando? Na sua frase acima, você diz, eu sou autoluminoso, o que é verdade. Sim, nesse ponto ele está certo. Então, logo na sentença seguinte, você associa o eu ao corpo-mente. Então, esse rapaz ele está compreendendo o quê? Que existem vários eus. O que é isso na prática? Isso, na prática, é um monte de camadas de projeção, né, na realidade aparente, uma dialogando com outra. Olha que problema. Né? Então, ele vai começar a ver que talvez tenha um eu superior dando ordem para o eu inferior, e que o eu inferior entra em rebelião contra o eu superior. Né? Daí, para a gente vir para o modelo de explicação meio demoníaco, não falta nada. Então, a pessoa tem que ter cuidado com essa habilidade que a mente tem de criar esse monte de personagens. Tá? Ela cria mesmo. Do mesmo jeito que ela cria o seu sonho, né, o seu mundo de sonhos, cria as interpretações que você está vendo aí no mundo, ela também cria esse monte de personagens que estão aí, associados a esse corpo sutil, dialogando entre si. Ou, muitas vezes, brigando, né? Então, o James está notando aqui as confusões, né, dessas identidades, dessas camadas de projeção que ele está usando. Aí é engraçado, né? Logo na sentença seguinte, ele se esquece que ele é autoluminoso e ele associa o eu ao corpo e à mente. Ele está falando do quê, afinal de contas? Aí ele começa aqui. A mente não pode ter consciência do ser. Tá? A mente não tem como ter ciência do ser, do mesmo jeito que ela tem ciência dos outros objetos. Quer você precise ou não disso. Não importa. Não há como ter. O ser é mais sutil do que a mente. A mente só está lá existindo por causa do ser. O corpo-mente não é consciente ou muito menos ciente do ser, mesmo quando você está vivo. O que liga corpo é prana. Né? Isso não torna ele capaz de saber dele mesmo. E na realização, a própria mente não sabe de si. Né? Ela entende que o que ela é no fundo não é a mente. É isso, essa compreensão que ocorre na mente. Né? Então, nenhum desses objetos densos ou sutis, ele é autoconsciente. Né? Eles apenas parecem estar conscientes, porque a consciência pervade
todas as partículas desses dois envoltórios, né, o corpo e a mente. Esses dois envoltórios são apenas vestimentas de matéria inerte, que servem para um determinado tipo de experiência. E eles refletem a consciência e iluminam objetos. Só isso. Somente isso, é só um veículo. Aí ele fala assim para a pessoa, olha, você está confundindo a consciência com a consciência refletida. É por isso que é bacana esse modelo que o Vedanta apresenta, porque ele ensina você a escapulir desse tipo de confusão. Como? Ele te apresenta isso, ele te apresenta um corpo sutil que ele é ligado, a chave dele liga quando ele reflete a consciência última, né? Quando ele reflete a consciência única. Né? Graças a isso, você pode usar esse modelo do Vedanta numa investigação e saber aonde você está se confundindo. Quando o ego fica dizendo eu penso, eu existo, etc., o ego, ele, pelo funcionamento dele, ele sequestra a consciência refletida e ele acha que aquela luminosidade própria da consciência refletida é dele. É isso que o ego faz. Por isso que ele vira um autor de coisas. Ele acaba se vendo como uma entidade separada, com existência própria. Então, onde você vê um ego funcionando, tem que ter necessariamente uma consciência refletida ligando ele, e ele sequestrando, né, aquela consciência refletida como se fosse ele, como se fosse dele mesmo. Né? Por isso que ele diz aqui, você está confundindo a consciência com a consciência refletida. Né? Nada pertence ao eu, a esse eu, né, a esse reflexo. Embora ele seja da mesma natureza da consciência original, esse reflexo ele pertence à mítia. Ele só ocorre porque tem uma superfície refletora em mítia. Se não houvesse essa superfície refletora em mítia, esse reflexo não aconteceria. Que nem você querer refletir o seu espelho numa superfície que não reflita o seu rosto. Você quer refletir o seu rosto no espelho, tudo bem. Ali você sabe que vai refletir. Agora eu quero refletir numa experiência que não reflete. Então não tem jeito. Né? Por isso que ele está querendo dizer, você tá achando que essa senciência sua é sua. Ela não é. Ela é do que você é, mas não do que essa personalidade acha que é. Né? A personalidade ela meio que se apropria da senciência da consciência refletida. Então, quando uma pessoa diz assim, você sabe que você é consciente de si mesmo? A pessoa diz assim, instantaneamente, claro. Qual é a referência que ela está usando? É a consciência refletida. Agora, o que ela entende dessa consciência refletida vai mostrar a diferença de identificação que ela tem. Se realmente ela sabe que essa consciência refletida não é sequer a identidade última dela, ou se ela toma essa consciência refletida como a identidade última dela, achando que ela é autoconsciente. Essa é a diferença. É a diferença de visão da consciência refletida. Esse artifício que o Vedanta usa, né, que aí descreve a gente como Tidabhasa, ele é muito elegante para desfazer essas confusões, né, que as pessoas fazem. Dizer que, então tem dois eus, um inferior, outro superior. Aí confundem isso com a historinha lá que tem um Upanishad, que fala dos dois passarinhos. Né? Acaba dando essas confusões. Então, esse sistema aqui da consciência refletida é muito bom. Bom, deixa eu ler só isso aqui, a gente dá aquele intervalo. O corpo não morre, até mesmo porque ele nunca nasceu. Né? O corpo é um agregado inerte, montado pelos pranas. É isso que ele está querendo dizer, e pelos gunas. Né? E tudo isso em decorrência do seu karma que está acumulado, que está aparecendo sob a forma desse corpo. Como pode uma matéria nascer ou morrer? A matéria é apenas você surgindo em diferentes formas. Essa é a melhor definição que eu vi até hoje do mundo material. O mundo material é você, consciência aparecendo em diferentes formas. Só dá para falar isso mesmo. Até aí vai, até aí dá para falar. Além disso, fica muito complicado. O que é tudo isso aqui? Isso aqui é você surgindo em diferentes formas. Você não está limitado por nada disso. Mas tudo isso aqui é você, só que está formatado.
Primeiro, como um pensamento de cenoura ou batata, depois como uma porção do corpo, então de volta à Terra. Né? Você é um pensamento. A mesma coisa com o corpo sutil. O corpo é apenas um holograma que dá a impressão de ser real. Dá a impressão de ser real por si mesmo, dele ser autoexistente por si mesmo. Dá a impressão de que essa consciência refletida é ele, tá? É dele, é do corpo, é da mente. Né? Parece que ele age por si mesmo, é por causa da consciência refletida. Né? Na verdade, o corpo é apenas um holograma que dá a impressão de ser real, manufaturado por Maia, a partir de quê? De você, consciência, assim como a teia é manufaturada a partir da aranha. O corpo não existe por si mesmo. O corpo sem você nem vem à existência aparente. Né? Ambos, a mente e o corpo, são projeções do Criador, são projeções de Ishvara. Todo Jiva tem mente e corpo. Todo Jiva é isso, é uma unidade funcional, mente e corpo, né, que reflete a consciência original. Eles não têm nenhuma realidade em si mesmos. Né? A consciência refletida não é deles. Né? E o resto ali é inerte. Qualquer substancialidade que eles desfrutem é tomada de empréstimo da consciência. A corda é uma ilusão ofídica. Lembra do exemplozinho da corda? A corda é uma ilusão ofídica. O indivíduo, em vez de ver uma corda, ele vê ali uma serpente, ele vê um ofídio. Qualquer realidade que a cobra desfrute pertence à corda. Né? Tanto que essa cobra não tem a propriedade de poder te dar um bote, porque a corda não te dá um bote. Então, no fundo, as propriedades dessa cobra que você está vendo, segundo ele aqui como uma ilusão ofídica, qualquer propriedade dela, no fundo, é da corda. Né? Esse é o grande truque dessa criação toda. Ó. Olha, eu vou ler de novo esse parágrafozinho. Ó. Tanto a mente como o corpo são projeções do Criador, de Ishvara, né? de Nirguna Brahman. O corpo e a mente não têm nenhuma realidade em si mesmos. Qualquer substancialidade da qual eles desfrutem é tomada de empréstimo da consciência. Aí ele, para explicar isso aqui, ele toca no exemplo da cobra que parece ser uma cobra, né? Devido à ignorância da pessoa, que ela não consegue ver naquela hora, naquele crepúsculo. A corda é uma ilusão ofídica. Qualquer realidade que essa ilusão desfrute pertence ao real aqui, né? Que nessa analogia é dado pela corda. Então, a gente não tem realidade, né? O mundo manifesto não tem realidade em si mesmo. Né? Qualquer característica que ele desfrute, no fundo, pertence à consciência. Né? Qualquer uma. Então, você sempre vai encontrar em qualquer experiência Sat Chitananda. Né? Você vai encontrar o Sat Chit inerentes a qualquer experiência, como a existência da experiência e aquilo que conhece a experiência, e você vai ter o Ananda, quando o conhecedor, que é o corpo sutil, estiver devidamente estabilizado em Sattva. Aí, independentemente até da qualidade da experiência, vai ter sempre um bem-estar. Tá? Então, todas essas 3 características que a gente encontra em qualquer experiência, elas estão refletindo características que a gente entende como da consciência. Fora isso, não tem nada em experiência nenhuma. O resto é tudo projeção. O resto tudo é uma criação de cada jiva, em cada experiência, dependendo do estoque de karmas que essa pessoa tem e da qualidade de gunas da sua mente. Aí ela vai lá e interpreta a experiência. Mas tem um livro muito interessante, é o Panchadasi, que ele mostra isso. Né? Eu acho que o o Vedor, o Visto e o Ver também, o Drigdrisha Viveka também. Ele mostra que as experiências todas são Sat, Chit, e o Ananda ele entra aí quando a mente está devidamente estabilizada. Todos eles mostram isso. Então, isso aqui não tem realidade em si, né?
O resto é só uma série de sobreposições, de criações. É sobre tudo isso que é o ensino do Vedanta de Mitya. O Vedanta diz para você, não se identifique com Mitya, porque Mitya não tem realidade em si. Aliás, é você que dá a realidade a Mitya, você consciência. Você não precisa fazer nada, você só tem que entender o que é que você está fazendo para deixar de fazer o que você está fazendo. E se fizer alguma coisa, fazer algo que seja conducivo à sua verdadeira natureza. Então, vamos continuar aqui. Se você está consciente agora, e você é o ser, e apenas o ser. Não tem dois eus, não tem três eus, não tem um eu falando de um outro eu a partir de um eu que é visto de outro eu. Não existe essa regressão infinita no Vedanta. Não há Marte, na verdade. Marte é uma abstração. Que abstração é essa? É uma abstração que ocorre quando o ser, eu, você, todo mundo, entra aqui nessa dimensão e passa pelas distorções e pelos poderes de Maya, né? Ou seja, Marte é o quê? É uma abstração, ela é uma interpretação, ela é um pensamento feita pelo ser na ignorância de sua natureza, ou seja, é identificado com os objetos de Nietzsche. E qual o objetivo? O objetivo de recuperar uma identidade, né? À medida que esse personagem, que vira uma identidade, vai lidando com uma realidade, né, do mundo afora, uma realidade sempre mutável. Essa identidade não está no sono profundo, e você está no sono profundo, tanto que você sabe que você passou pelo sono profundo. Simples assim, né? Essa identidade, ela é um objeto de sua percepção, ela é um objeto da sua compreensão também, e, portanto, ela não pode ser você. Essa última frase aqui, ela sintetiza uma das ferramentas fundamentais do Vedanta, que é aquilo do qual eu estou ciente não pode ser eu, né? Como todo axioma, assim, isso não pode ser provado, mas ele apela para um bom senso muito forte, né? Porque ele desvincula você daquele objeto, seja lá qual a conclusão que você tem, né? Se você tiver apenas com uma dúvida, você já não tem como se considerar como. Por exemplo, se você tem dúvida de que você é um corpo-mente, já não dá para você se considerar como um corpo-mente. Então, esse sistema de desidentificação do Vedanta ele é bastante útil, porque ele obriga você a mudar o seu raciocínio. É por causa disso. Às vezes as pessoas elas deixam de botar o Vedanta em prática porque elas dizem que não estão sentindo na vida dela as modificações. Não, não é bem para ver a vida se modificando. Você aplica o Vedanta para saber o que você é. Se a sua vida vai mudar ou não, é outra coisa. Aí a gente não tem a menor ideia. A gente não tem capacidade nenhuma de achar que a nossa vida vai mudar ou não por causa do autoconhecimento. Isso é uma coisa que o campo engendra por ele mesmo, conforme o caso. Não tenho a menor ideia. Mas a gente está no Vedanta fundamentalmente para saber o que somos, né? Que é o fundamental. É por isso que a gente está aqui, né? Então, o método todo ele tem que ser olhado dessa forma, né? É por isso que essa separação de sujeito-objeto ela é fundamental. Ela, apesar de ser meramente didática, porque a realidade é não dual, ela bota sim, né, as coisas organizadas conforme esse princípio, né? Aquilo do qual eu estou ciente não pode ser eu. Ela dá uma arrumada e joga você em direção à sua verdadeira natureza. Esse do qual eu estou ciente, ele acaba sendo mais sutil do que a mente. Porque se você sabe como é que a sua mente está, é claro que você é mais sutil que a sua mente, né? Então, ele vai trabalhando uma aceitação sua dessa realidade que você é, que já está aí o tempo todo. É isso que esse recurso pedagógico que o Vedanta tem, é nisso que ele trabalha. Então, ele é a base, né? A personalidade é um objeto na sua percepção, ela é um objeto na sua compreensão. E, portanto, nada, absolutamente nada,
dessa personalidade pode ser você, a não ser o próprio substrato da personalidade, que é a consciência única, né? Eu vou continuar, tá? Qualquer coisa vocês vão interrompendo. Tudo bem? Dá para acompanhar bem? Dá, né? Tá bem didático aqui, né? O James ele está indo bem devagar, né? Uma coisa aqui. Ele descreveu a Marte como uma abstração, né? O principal modo que essa abstração tem de continuar tendo apelo é pelo diálogo interno, né? Essa abstração, que é a personalidade, que é decorrente de uma interpretação errônea, o grande modo que ela tem de continuar tendo força de identificação é pelo diálogo interno. É por isso que muitas pessoas, quando entram no silêncio de diálogo interno, aí elas às vezes confundem isso com ser, de tão agradável que é, né? Mas quanto mais diálogo interno, mais você está, né, com um monte de personagens andando aí pela cabeça. Não quer dizer que você não possa ficar com eles, né? Mas é interessante isso, né? Que a personalidade ela é meramente uma abstração, ou seja, você é um pensamento. Se você não tiver um diálogo, uma história ligando esses pensamentos que você tem sobre você, você não vai conseguir encontrar na sua personalidade um fio condutor do que você é. Repara como é uma história contada regularmente, né? O diálogo interno. Dá uma verificada nisso depois. Confere isso na sua experiência diária, se não é o principal modo da gente manter essa abstração, que é a personalidade, como algo, né, que vale a pena se identificar com. Dá uma olhada, vê se não é isso que dá consistência, para você ver que é uma mera repetição, né, de hábitos e de histórias. Quando você olhar isso com clareza, você vai ficar impressionado em ver como é que o ego, na verdade, ele em geral ele está falando dele para ele mesmo de uma coisa que ele fez, né? Ele é fundamental para ligar todas essas experiências que a pessoa tem numa coisa coesa que explique a si mesmo como uma história válida por si mesma. Eu vou confundir então, tá? Bom, não confunda os eus, né? A priori, nem ache que tenha mais de um eu, né? Você, consciência, pervade o pensamento Marte, né? Vamos supor que o pensamento ele é composto de infinitas micropartículas sutis. Você, consciência, pervade isso tudo. Você é o berço onde esse monte de partículas estão lá minando o sonho da existência, né? Mas você acredita que Marte é consciente por causa de Maia. É um erro, porém é um erro sincero, porque você está convicto. Para se libertar, você tem que separar a consciência do pensamento. Você tem que saber quem ilumina quem, né? Quem é que tem luz própria? Isso é difícil, porque o pensamento é você, é aquilo que a gente fala sempre. Você está sempre vendo você, mas você não está limitado por todas essas coisas no mundo que são você. Então, isso é difícil, porque o pensamento é você, mas você não é o pensamento. Confundir os dois é chamado de sobreposição. Discriminar um do outro é o que se chama de libertação. Quando essa discriminação fica tão contínua na sua experiência diária, onde a compreensão do que você é está na frente de toda a vida que você está vendo, aí a gente diz que a pessoa está liberada, né? Porque aí ela perdeu o senso de autoria também, ela apenas se vê como consciência, vê tudo como ela mesma. A sua pergunta, abre aspas, quando eu morrer, vou continuar a ser consciente do ser? Fecha aspas. Essa pergunta demonstra que você carece dessa discriminação, de saber o que é você, né?
saber separar você, consciência, dos pensamentos sobre você, que você, consciência, ilumina. É engraçado isso, né? É como se fosse um looping, usando os recursos de si mesmo. Se ninguém te avisar, o cara fica impressionado com as coisas que ele está fazendo há milhares de anos. Ele sempre vai se achar uma coisa muito original, quando, na verdade, ele está só repetindo a mesma coisa sempre. Ele está iluminando as coisas e achando que as coisas que ele ilumina podem dar alguma coisa para ele. É exatamente o que ele está fazendo o tempo todo. No fundo, é o que ele está fazendo é se confundindo, né, com pensamentos. Eu estou me confundindo com objetos. Né? Qual é o meu meio, a minha chave de contato com os objetos? É o pensamento. Então, eu estou sempre agarrado com o pensamento de identidade. Né? Discriminá-los é liberação. E aí ele comenta a pergunta, né, feita lá em cima pela Marte, né? Quando eu morrer, eu vou continuar a ser consciente do ser? É uma confusão danada, né? Só está dizendo que você não está usando um meio de discriminação razoável, tanto que você está se identificando ora com um, ora com o outro, o que deixa a sua mente confusa. Então, ele diz assim, o eu que morre nunca é consciente, e o eu que é consciente nunca morre porque nunca nasce. É simples assim. Se você soubesse que você é a consciência agora, né, não teria que esperar até morrer para ver se você vai estar consciente, que foi a simulação que ocorreu com o Ramana, né? O Ramana transformou uma experiência de quase morte numa investigação e ele viu que ele não morria. Ele realmente, o corpo morre, o Ramana morre, mas eu tenho uma coisa aqui que sou eu que não morro, né? Aí é que ele propõe uma dessas investigações muito interessantes do Vedanta, né? O Vedanta ele tem um lidar, né? Ele mostra para a pessoa como lidar com a experiência ordinária dele, essa experiência mais desinteressante mesmo, que as pessoas dizem que é só fonte de tédio e apurrinhação. O Vedanta te mostra lidar com isso de uma outra forma, de um modo inquisitivo, sabe? Discriminador e, ao mesmo tempo, cuidadoso. Olha aqui, examine-se e veja se você é capaz de não existir. Para dizer que você morre, você teria que ter conhecimento da sua morte, mas teria que estar lá para observar sua não existência, o que é impossível. Não há evidências de que você morra. Vocês já pararam para pensar nisso? O fato de ter um corpo ali, né, agora pálido, enrijecido, né, que parecia comigo, não quer dizer que seja eu. Tanto não é eu que está pálido e enrijecido. Né? Não é eu. É uma outra coisa. Não há evidências de que realmente eu morra. É somente uma crença baseada na ideia de que você é um corpo. Isso pode exigir uma boa dose de contemplação. Pois é, aqui vem o ponto de aplicação da coisa, né? É uma, é uma pergunta interessante, porque ela não mostra que você não morre, mas ela faz com que você duvide seriamente de que você morra. Vocês entenderam como é que é a construção dessa dúvida? Né? Ela não mostra que você não morre, ela faz você duvidar mesmo, totalmente, de que você morra. É outra coisa. Essa é a investigação diária, ordinária, que o Vedanta faz com você. Ele vai te fazendo um monte de dúvidas. Para que ele te enche de dúvidas? Porque a gente se identifica com certezas e não com dúvidas. Né? Olha que interessante, né? E, ao mesmo tempo, ele sempre propõe para você aquilo que você é. Você é a consciência plena. Cada hora que o Vedanta dá uma explicação sobre Mitya, ele vê se você pega no tranco e liga em Satya, de uma vez só. Ele está sempre fazendo isso o tempo todo. Né? Ele joga os dois o tempo todo. Né? Olha que coisa interessante isso. Vou ler de novo. Porque são questões muito simples, mas a gente nunca explora elas, de tão impressionado que a gente fica com a nossa identificação. Olha que sequência de perguntas simplérrimas. Olha que colocações meio óbvias.
Você, para dizer que você morre, você teria que ter conhecimento da sua morte, para você testemunhar a sua morte, né? Mas você teria que estar lá para observar a sua não existência, o que não faz sentido. Como é que eu vou estar lá para observar a minha não existência? Não há evidências de que você morra. Não tem evidências, o corpo não é evidência. E se é o que tudo que é religião e o Vedanta está dizendo, que tu não é o corpo? Então o corpo não é uma evidência, né? Isso é somente uma crença, e baseada na ideia de que você é o corpo. Isso pode exigir uma boa dose de contemplação, é o que a gente fala o tempo todo. Isso pode te exigir trazer isso o tempo todo para a sua realidade ordinária, né? Você já parou para pensar quantas vezes você se esquece do seu corpo, a ponto de, às vezes, ficar procurando um membro seu, uma mão, um braço, que está embaixo do seu corpo quando você está lendo o livro, e você nem sabe onde mais está aquela mão, tudo. Você já viu como você se abstrai do seu corpo, da hora, do tempo, quando está entretido com alguma coisa? É isso que eles querem dizer, quando dizem que o seu corpo é meramente um pensamento. Enquanto não tem um pensamento sobre o seu corpo, envolvendo o seu corpo de alguma forma, você está lá envolvido com ele. Mas quantas vezes você não tem pensamento nenhum ligado ao seu corpo e ele sumiu, né, de você? O seu corpo desapareceu, não tem pensamento, você está com a mente ocupada por outros pensamentos, isso sim. Né? Olha quanto uso, né, do cotidiano para você se encher de dúvidas quanto às identificações que você porventura tenha. Olha que interessante, olha que método elegante. Agora, é o que ele escreve aqui, ó. Isso pode exigir uma boa dose de contemplação. Você tem que estar disposto a ficar com esse posicionamento, esse questionamento, essa contemplação ao longo do seu dia, né? Aí vem aquele velho jogo, né? Aquela velha localização do Vedanta acerca dos objetos. Os objetos estão lá fora. Para responder adequadamente, eu tenho que saber o que é um objeto. Vamos ver como é que ele conduz isso aqui. Os objetos Mithya são projeções na consciência. Não são projeções da consciência, eles são projeções na consciência, tá? Que surgem da ignorância. Que ignorância? É a ignorância da consciência em relação a si mesma, enquanto ela está vivendo como jiva. Então, o objeto é criado por uma falta de identidade, né? Por uma falta de identidade verdadeira. A pessoa não sabe da identidade verdadeira dela. E isso faz com que ela se veja em algum objeto, de alguma forma, ou num conjunto de objetos. Aí ele botou aqui uma observação. Ó. Esse e-mail foi escrito por causa de um ensinamento no qual o James analisa a localização dos objetos, segurando um par de óculos em suas mãos. Aí vem a pergunta. A minha pergunta é sobre o exemplo dos óculos, estando eles na consciência. Eu estou convencido de que eles estão sim na consciência, mas há certas objeções às quais eu acho difícil responder. É fácil ver que os óculos estão na sua consciência. Se não estivessem, você não estaria ciente deles, não é mesmo? Aí o James, certo, é isso. Aí o e-mail continua, abre aspas. No entanto, pode-se dizer que aquilo que o deixa consciente dos óculos, aquilo que faz com que você, James, fique consciente dos óculos, é que você tem uma imagem, ou se preferir, uma cópia dos óculos na consciência. Ele está falando do pensamento, mas os óculos reais estão lá fora. Eu diria que os óculos não têm nada que está lá fora para aparecerem na consciência, porque isso é exatamente o que acontece no sonho, né? Onde você experiencia os óculos da mesma maneira que faria se estivesse acordado, mas, definitivamente, esses óculos não estão lá fora, né? Aí, o James ele comenta assim, ó, o ensinamento que resolve essa questão
é chamado de Jiva Ishvara Srishti. Srishti é o mundo produzido pelo Jiva e o mundo produzido pelo Jiva, por Ishvara. Eles são diferentes, tá? Eles lidam com Maya de um modo diferente. Quando no Vedanta a gente diz lá fora, qual é o nosso ponto de referência? Se o nosso ponto de referência for o nosso corpo, então realmente os óculos estão definitivamente lá fora. Os óculos, eles são objetificados quando usamos o corpo como nosso meio de conhecimento, né? Ou seja, eu atribuo, né, o caráter de algo existente, né? Um óculos, olha lá, é um óculos. Eu estou atribuindo o caráter de existir a esse óculos, né? Por que eu estou atribuindo esse caráter de existir a um objeto? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou me tomando como objeto, estou me tomando como corpo e mente. Sempre que eu estou me tomando como corpo e mente, eu tomo os objetos como existentes por si mesmos. Eu tomo-os realmente como objetos. Essas formas e nomes eu vou tomar como objetos. Tá? Eles existem, eles têm existência própria, né? Se o ser, aqui, ó, os óculos são objetificados quando usamos o corpo como nosso meio de conhecimento, tá? Não tem jeito. O corpo tem que estar sendo identificado aí para te dar a impressão de que você está vendo o objeto no sentido comum, do modo como as pessoas se referem ao objeto. Se o ser é nosso ponto de referência, então os óculos estão na consciência. Isso não significa que eles estejam fisicamente na consciência. Atenção, hein? Isso aqui parece uma pegadinha, mas não é. Isso é bem lógico. Nada está na consciência, a não ser ela mesma. Lembra que Miti se resolve em Satya? Por quê? Porque a consciência ela é não dual e é livre de objetos. Isso quer dizer que não tem objeto nenhum na consciência, só tem consciência na consciência. É o ilimitado sendo acrescentado e retirado do ilimitado, né? Quando você acrescenta plenitude ao pleno ou retira plenitude do pleno, o que sobra? Plenitude, não é isso? Não é não fala assim o Upanishad, não é? Nada está na consciência, que ela é não dual e é livre de objetos, tá? Ao dizer na, queremos dizer dentro do âmbito da consciência, no sentido de que é iluminado pela consciência. Ou em outras palavras, ou que significa também, em outras palavras, que esses objetos aparecem como projeções na consciência e iluminados pela consciência. Maya faz com que a consciência salte para fora de si mesma, como um holograma, por assim dizer, uma figura de linguagem, e pareça ser algo que ela não é, localizada fora de si mesma, né? Então, o que faz a consciência aparecer assim, né, aparentemente, sob esse monte de nomes e formas? Maya, né? Maya faz, é um poder inerente, misterioso, à própria consciência, a nós, né? Mas é um poder inerente ao eu que somos, quando o eu que somos aparece como Ishvara, né? Então ele usa um espelho refletor que é o próprio Maya, ao invés do nosso corpo sutil. E aí, ao atuar junto com o Maya, produz esse mundo de nomes e formas. Tá bom? Por isso que ele diz que Maya faz com que a consciência salte para fora de si mesma. Isso não existe, né? A consciência não vai saltar fora de si mesma, porque só o que existe é a consciência. Mas é como se fosse um holograma. Dá a impressão de que tem uma pessoa ali naquele holograma e, na verdade, não é. É um mundo aparente que surge. Por isso que o Vedanta insiste muito no mundo aparente. É uma aparência. Não é que ele seja feito em detrimento de Satya, tá?
embora Mithya seja totalmente dependente de Satya para existir, Satya não depende em nada de Mithya para existir. Satya é plena, então é aquela coisa, você tira e coloca a plenitude da plenitude, e plenitude continua plenitude, né? Ela é inalterada por isso. Isso é dizer que não é Brahman que toma a forma das coisas, e sim que essas formas aparecem em Brahman, né? Tomando de Brahman emprestado tudo, existência, consciência, etc. Quando você vai dormir, os óculos não estão lá para você. Você agora, o Jiva acordado, né? Não estão lá, você está acordado. Então não tem óculos no teu sonho para você. Mas eles ainda existem como objetos para o sonhador, que também é um Jiva. Em seu sonho, o sonhador vê esses óculos apoiados no seu nariz ou sobre uma mesa próxima. E eles existem como objetos na criação de Ishvara, embora esteja você sonhando com esses óculos ou não. E ambos, o Jiva acordado e o sonhador, são objetos na criação de Ishvara. Né? É uma sucessão de criadores. Então, eles parecem estar lá fora em referência a você, à consciência. Mas, na verdade, eles são apenas consciência, porque você não tem como separar os óculos do conhecimento dos óculos. Né? Os óculos são, na verdade, apenas conhecimento. É assim que eles aparecem, de comum em qualquer estado. Eles aparecem como conhecimento dos óculos. Como é que eu sei dos óculos? Porque eu tenho conhecimento deles. Eu os vi, eu sei deles de alguma forma. E conhecimento é somente a consciência na forma de um pensamento. Né? A gente já viu que a gente consegue reduzir o pensamento ao conhecimento do pensamento. Então, a gente reduz o pensamento à consciência. Né? Ou seja, tudo o que ocorre no mundo sutil é até mais fácil de ver que é pura consciência, porque tudo só fica ciente em decorrência do conhecimento. Tudo só vira conhecimento quando a consciência fica ciente desses objetos. Quando a gente vê o mundo lá fora, entre aspas, aí a gente usa outro gancho. A gente, em geral, não usa isso, de que a gente está conhecendo os pensamentos, embora, se você souber que o mundo exterior é todo representado por pensamentos, dá no mesmo. Mas, na maior parte das vezes, o apelo que a gente faz é a existência do mundo exterior, né? Que é Ishvara Shristi. Né? Ele existe. E essa existência desse mundo exterior, né? Esse aspecto da existência, ele é tomado emprestado do aspecto sat, existência da consciência. Né? Então, é a mesma existência. É um outro tipo de gancho que se usa. Aí ele continua aqui, ó. É por isso que eu posso dizer que os óculos são, na verdade, apenas conhecimento, porque eu conheço os óculos através do quê? De pensamento. E conhecimento é somente a consciência na forma de um pensamento. O que é o meu pensamento sobre o óculos? O que eu chamo? Ah, isso é quando eu estou tendo conhecimento do óculos, é através de um pensamento. Mas, na verdade, um pensamento é apenas a consciência na forma de um pensamento. Né? A consciência, na forma de um pensamento, ela ilumina esse pensamento, torna esse pensamento conhecido. Portanto, os óculos são apenas consciência, são apenas um pensamento. É dessa maneira que o conhecimento e a experiência são um. Quando ficar claro para a pessoa que o que ela chama de experiência é um pensamento que ela tem sobre experiência. Esse pensamento está sempre aí. Ele pode ser muito sutil, mas ele está sempre aí. É impossível você ter uma experiência de algo que não vem acompanhado de um pensamento. E, em geral, de um pensamento em modificação em decorrência do curso, né, do andamento da experiência. Então, aqui tem algumas equivalências que é interessante a gente reparar. Ó. Pensamento é igual a conhecimento, que é igual a consciência. Né? Antes do pensamento, eu posso botar o objeto. Ó. Posso botar o objeto é igual a um pensamento. Estou querendo dizer que ele é conhecido através de um pensamento, né? Que é igual a um conhecimento, que é igual à consciência.
Essas são as igualdades que ele está fazendo aqui. Você está conseguindo reduzir tudo aqui à consciência, né? E no final ele diz assim, e o que você chama de experiência vai ser compreendida, vai ser lidada através de pensamentos. Então, o conhecimento e a experiência são um. É nesse sentido que conhecimento e experiência são um, quando eles são olhados do ponto de vista de Satya. Aí você diz, há um ponto onde conhecimento e experiência são um. Sim, mas é do ponto de vista de Satya, né? Em Mitya, não. É um conhecimento objetal. Aí ele continua. Você também pode dizer que essa é uma visão dualística. Isso aqui é a dúvida, né? E aí surge a pergunta, onde está a consciência? Onde ela começa e onde ela termina? Bom, se for apenas uma visão, uma crença ou uma opinião, não há como resolver isso, o que foi colocado aqui, né? Se for tratado como objeto, né? Uma crença ou uma opinião, não tem como resolver isso. Não nos importa se alguém acredita nisso ou não, isso é fundamental. O Vedanta não tem interesse em saber se as pessoas acreditam nele ou não. O que é importante para as pessoas que estão lidando com o Vedanta é que ele funcione na vida delas, né? É isso que importa. Mas o Vedanta, o que o Vedanta acha? O Vedanta não acha nada, não precisa de nada disso. Ele não está motivado por esse tipo de pergunta, não lhe diz respeito. Agora, as pessoas que estão estudando Vedanta, elas têm isso. Como é que elas avaliam isso? Pelos efeitos que vão ocorrendo no modo de lidar com a vida. É assim que ela vai notando o uso de um ensinamento, né? Como é preconizado nas escrituras, de acordo com aquelas escrituras que são as ditas mais simples, entre aspas, né? Entre elas o Tattva Bodha, a Joia da Discriminação, que são as iniciais, né? Mas, na verdade, não é isso. Toda escritura do Vedanta ela é completa em si e o clique pode ocorrer em qualquer momento, né? Elas sempre acabam dizendo que você é a própria consciência. Então, em relação ao método, não vale a pena se deter nessas questões, está vendo? Quando o conhecimento Vedanta ele for tratado apenas como uma visão, uma crença ou uma opinião, não há como resolver isso na sua vida. É claro que você pode ir para uma área acadêmica e estudar isso. Você pode estudar o Vedanta como uma visão, como uma crença, como opinião, ou como muitos acadêmicos fazem, como uma filosofia, né? Mas isso não vai resolver a nossa questão. Não importa o Vedanta se alguém acredita nele ou não. A questão não é essa. O Vedanta não lhe interessa isso. Nós usamos essa distinção para iluminar a relação entre o indivíduo e o todo e a consciência. Olha que bacana. Olha o que ele está falando aqui. A gente usa essa distinção, sujeito-objeto, para iluminar uma relação que se encontra em Mitya. Que relação é essa? É entre o indivíduo, o Jiva, o todo, o Jagat, e a consciência, o ser. Então, olha que bonito, o Vedanta, embora ele te conduza para o conhecimento de que você é a própria consciência, ele trata das consequências disso como uma relação entre você, o mundo e o ser que você é. Não é muito bacana isso. Ele acaba tendo um efeito no modo como a ação é feita, no modo como a ação é performada, no modo como ela é conduzida na manifestação. Ele altera. Por quê? Porque ele lida com isso aqui como se fosse agora uma relação. Interessante falar isso, porque relação é a palavra final que o Dom Juan falou para o Castanheda, quando o Castanheda quis que ele definisse para ele o que seria Deus, né? O Dom Juan disse que todas as definições que ele tinha eram muito primárias e que talvez o que tivesse a melhor correspondência nesse entendimento de que só há Deus como que dobrado em si mesmo é isso. A palavra que ele usou é isso, é uma relação.
Ele diz, então, em última instância, o que você chama de Deus é uma relação, é uma experiência contínua do ser em si mesmo, né? É para isso que o Vedanta ele trabalha. Ele vai te mostrar que na vida manifesta, a despeito de todos esses nomes e formas, o que vai estar revelado para você é que se trata do mesmo ser, sempre, né? Não importa que forma esteja atuando com que outra forma, é somente o ser. Então, é sempre uma relação. Essas formas, no fundo, elas são o ser se relacionando consigo mesmo. Esse é um outro modo de olhar o mundo manifesto, né? Muito longe de um mundo, né, estático, preso dos seus destinos, né, essas coisas. O que o Vedanta está mostrando é que tudo é uma tremenda de uma relação. O que você chama de experiência é uma relação. Por isso que tem livros que dizem assim, nunca nada ocorreu. O que está querendo dizer que só tem a consciência consigo mesmo. Então, não tem, no fundo, um sujeito-objeto para dizer que algo está ocorrendo com algo ou com alguém. Não tem isso. E a outra coisa que eles dizem é o seguinte, se há uma experiência, é somente uma única experiência. Alguns livros chamam o único experienciar, né? Não há um experimentador definido, não tem isso. É isso que está querendo dizer. Não tem um sujeito experimentando o objeto. Há um único experienciar. Aonde isso? Na própria manifestação. Aí essas compreensões ajudam a gente a ver a própria manifestação como o ser e o único ser, né? O ser sem o outro, o ser sem o segundo. É tudo só ser. Aí, nessa hora, o que resta a gente é ficar somente derrubando as nossas pré-concepções disso com esses argumentos finais do Vedanta. Depois a gente pega um livro de Mahavakya, lê alguns Mahavakyas, e aí, conforme a meditação vedântica ela aprofunda, acaba dando um silêncio mesmo, né? O indivíduo, a escritura cai, e toda a meditação vedântica de palavras cai também. Então, é comum, muitas vezes, ficar um silêncio mesmo. Isso é bastante comum, especialmente se o questionamento em cima de um determinado tópico foi muito intenso. Esse é o modo de fazer uma investigação, né? Você vai cancelando suas ignorâncias, aí uma hora, quando você sente que a mente está bem satífica, você pega o Mahavakya, né? Tu és isso, eu sou Brahman. Você pega isso, contempla por um tempo e a mente realmente ela vai dando uma parada. Beleza, gente? Eu vou parar por aqui, tá? Aceite a não dualidade pela fé. Se você não pode demonstrar o que significa o que significa isso, né? A não dualidade. Vamos ver como é que ele lida com isso. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui já é a página 15. Vocês querem comentar alguma coisa? Essas últimas colocações aí do James são muito boas. Ele, no fundo, ele está lidando com uns artifícios do ensino que usam o próprio modo de confusão para desfazer a confusão. Esse que é o grande charme do Vedanta. Você aprende a jogar com Maya, né, que é uma jogadora infinitamente melhor do que a gente vai aprendendo os próprios truques de Maya, né? A gente vai aprendendo a jogar com Maya através da compreensão das regras que ela usa, do modo que, pelo menos no que diz respeito a nós, né, no papel aqui de Givas, que é o que está nos conferindo a confusão da qual a gente quer se livrar. Beleza, gente? Tudo certo, então? Tá de boa? Né? Vale a pena dar uma relida no que a gente viu hoje, que é muito delicado. Né? O James ele faz ali conclusões que são bacanas, mas elas são algo delicadas. Como ele botou ali no texto, pode demandar uma certa dose de contemplação, para que fique mais claro. Tá joia, gente? Vamos aí, então, ficar por aqui. Quando você quiser, Marcelo. Om Purnamada
Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão a Vedanta, a toda essa maravilhosa linhagem de professores e alunos. Falou, gente. Até a próxima, até semana que vem. Tchau. Se estiver nos planos de Ishvara, digamos assim, bem humanamente falando, né? Tchau, gente. Tudo de bom. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.